O personagem bíblico de hoje é Daniel, homem muito amado. Em outras traduções, homem estimado, homem precioso, homem que Deus ama muito, homem que é muito precioso para Deus. Enfim, só por esse subtítulo nós já sabemos que o nosso personagem é especial. Um anjo de Deus falou diretamente para Daniel: Daniel, homem muito amado, homem muito amado, homem muito estimado e precioso para Deus. Sabemos da história de Daniel no próprio livro de Daniel. O significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. O contexto histórico que envolve Daniel, a história de Daniel, é o exílio de Israel, de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e exigiu, porque ele era um rei, que fossem selecionados. A gente brinca que já foi o primeiro concurso público. Nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, ciência e conhecimento. Jovens competentes, que tivessem capacidade de aprender a língua e a cultura dos caldeus, dos babilônicos, dos magos, dos homens sábios da Babilônia. Então, ele escolheu dentre os israelitas, dentre os judeus, jovens com todas essas características. E Daniel foi um desses jovens. Acredita-se que ele foi para a Babilônia aos 17 anos, muito jovem. Daniel era muito inteligente. Primeira coisa que eles queriam é que esses jovens tivessem a capacidade de aprender a língua e a cultura deles. Então eles já começavam mudando o nome dos jovens. Uma tentativa de mudar a identidade. Quando tu mexe na cultura, na língua, tu tira uma pessoa do seu habitat, vamos dizer assim, quando essa pessoa começa a falar uma nova língua, a viver sob novas regras, em outra cultura, a tendência é que ela vá perdendo aos poucos a sua identidade. E era exatamente esse o objetivo do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele queria aos poucos trazer esses jovens, vamos dizer, de corpo e alma para a Babilônia. Mas não foi bem assim que aconteceu. Daniel foi para a Babilônia e o nome dele foi mudado para Beltesazar, que significaria, há controvérsias, o Senhor protege o rei. Esse seria o significado do novo nome que Daniel recebeu. Ele era de Judá, mudaram seu nome e quiseram alimentá-lo com as comidas típicas da Babilônia. E aí, eu acho que já começa a nossa história. Então, se tu já tá com a Bíblia na mão,
abra em Daniel, capítulo 1, verso 8 e 9. E vamos começar a leitura. Como é um livro, eu vou destacar alguns versículos. Então, nós vamos pular não só versículos, como capítulos. Eu vou procurar falar de aspectos significativos da vida de Daniel. E sim, existem muitas visões, muitas profecias, histórias paralelas de seus amigos, do rei, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é estudar o personagem bíblico Daniel e aprender o máximo com esse homem de Deus, que eu já posso dizer para vocês que era um exemplo. É alguém inspirador. Já tá com a tua Bíblia? Então vamos lá. Daniel, capítulo 1, verso 8 e 9. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Aí já começa. Mesmo sendo exilado, prisioneiro, tendo passado no concurso, ele não considerou nada disso valioso. Valioso para Daniel era não se contaminar, era manter-se puro, obediente, temente a Deus. Vamos continuar a leitura. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Toda vez que nós queremos obedecer a Deus, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece e Deus abre caminhos até no deserto. Ele muda o tempo e as estações. Ele estabelece e remove reis. Ele faz o que tiver que ser feito para nos abençoar e nos fortalecer nessa decisão de não pecar, de não nos contaminarmos, de permanecermos fiéis. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Não foi o que aconteceu. Na verdade, eles ficaram com melhor aparência e mais fortes. Olha, já começa a sabedoria de Daniel no 12. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. Aspenaz, que era o chefe, concordou. 15. Passados os 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Então, qualquer um teria ficado inseguro, abalado, envergonhado, achando que ia morrer. Ele não. Ele acreditou que a sua força vinha do Senhor. Quando nós jejuamos, é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo: eu não vou morrer de fome, eu não vou ficar doente, eu não vou passar mal, porque eu vou me alimentar da própria presença de Deus. O que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Daniel tinha no coração um desejo de obedecer a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Então, ele não se preocupou com a comida e nem com o ambiente hostil.
ele não estava abalado ao ponto de ceder. Isso é uma grande aprendizagem para nós. É uma grande lição para nós. Aí agora nós vamos para o capítulo 2, tá? 1. Certa noite, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Bom, aqui já começa um dom que Deus deu para Daniel. O dom de interpretar sonhos, de ter visões. Ele era um homem muito espiritual, muito dedicado. Então, o rei teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar. Aí vamos para o 13. Vou no 12. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos para matá-los. Porque não esquece que Daniel fazia parte desse grupo privilegiado dos sábios da Babilônia. Aí ele pergunta, com toda sabedoria e prudência, por que o rei publicou um decreto tão severo? Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. E Deus falou o significado. Aí vamos no 19. Naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no seu lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então, mais uma vitória. Na verdade, Daniel colecionava vitórias no Senhor, medalhas, troféus. Um homem muito dedicado. Agora vamos para o capítulo 6. Quando as pessoas começam a prosperar, surge sempre uma questão muito pesada que se chama inveja. As pessoas ao redor daquele que está prosperando tendem a ficar revoltados, invejar, planejar, maquinar o mal contra aquela pessoa. E sim, Daniel era dedicado a Deus, Daniel amava a Deus e ele orava 3 vezes por dia. E os invejosos de plantão sabiam que não ia encontrar nenhum erro, nenhum defeito, nenhuma mácula nas atitudes, no comportamento, na personalidade de Daniel. Então, eles dizem que só encontrariam um defeito, um erro, só iriam pegá-lo na sua própria lei, na lei do Deus de Daniel. Então, vamos para o capítulo 6, no verso 3. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontravam para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança.
Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu próprio Deus. É difícil, né? Tu tá fazendo o teu trabalho, tu tá fazendo bem e tem pessoas conspirando contra ti. Aí vamos para o 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Então, o que aconteceu? Essa lei, esse decreto dizia que tu não podia orar a nenhum outro Deus. E ao tomar conhecimento desse decreto, dessa lei, sabe o que Daniel fez? Foi orar. Exatamente isso, ele foi orar. E aqui a Bíblia é clara, com as janelas abertas, para que todos vissem que ele estava orando. Por quê? Porque ele cria, ele amava o seu Deus. Aí, os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Aí vamos para o 13. Então disseram ao rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quanto mais eles falavam mal de Daniel, mais o testemunho dele se fortalecia. Eu fico imaginando que hoje nós lendo essa passagem, o quanto custou para Daniel se manter firme, íntegro, inabalável, confiar no Senhor. 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado. Lembra que o rei gostava demais de Daniel e queria colocá-lo à frente de todos os negócios, de tudo que era importante. Daniel ia ser o principal, ia ter a primazia. 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. Aí vamos para o 16. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Aí vamos para o 20. Daniel foi para a cova dos leões. Quando o rei chegou lá, gritou angustiado: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Olha a fé que o testemunho de Daniel produziu no rei. Inacreditável, né? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Aí aqui é outra coisa que a gente aprende. Mesmo exilado, mesmo preso, prisioneiro, longe de tudo e de todos, ele era fiel ao rei. Ele entendia os propósitos de Deus, ele entendia os caminhos de Deus, ele confiava em Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de circunstâncias adversas. O coração dele não estava no conforto, na segurança. Estava em obedecer a Deus. O Deus a quem tu fielmente serve. Então, no 21, Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Ele tinha certeza da sua inocência
e de que aquilo nada mais era do que uma injustiça movida pela inveja. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. É muito lindo, gente, é muito lindo. Desde criança a gente escuta essa história e eu, com a idade que tenho, me emociono e glorifico, louvo a Deus pela integridade de Daniel. Aí vamos pular para o 26. Decreto que todos em meu reino, isso o rei, né, falando. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Então, tudo que eles tramaram para prejudicar Daniel não deu certo. O tiro saiu pela culatra. E nós sabemos que os que armaram morreram, foram punidos pelo rei. Então, vamos agora para o capítulo 10. Como eu falei para vocês, Daniel era um homem que tinha dons espirituais, ele tinha visões. E aqui no capítulo 10 é relatada uma dessas visões. Daniel, capítulo 10, de 1 a 3. Como Israel é próspero... Perdão, li errado. Mas Israel é próspero. Mas Israel é próspero. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Essa tradução fala assim, mas o que as traduções mais antigas falam, ele fez um jejum. Tanto que esse jejum é conhecido como jejum de Daniel, que ele ficou 21 dias, ó. Durante esse tempo ele não comeu nada saboroso. Outras traduções dizem guloseimas, sobremesas, delícias, doces. A gente imagina manjares também, né? Outras traduções também dizem. Então, ele se absteve, vamos dizer, de qualquer delícia, de qualquer sobremesa, de qualquer açúcar, qualquer doce, qualquer sabor gostoso, me fugiu a palavra. Sobremesas, doces, tá? Vamos pensar assim. Não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. O que quer dizer isso? Tudo que nos alegra, tudo que nos dá, por exemplo, quem não gosta de um doce, de uma sobremesa, de uma festa, colocar um perfume, no caso do vinho, né? É a ideia de um banquete, de festa, de comemorar. Ele abriu mão de tudo isso. Ele se dedicou porque ele estava buscando a presença de Deus. Então, de 1 a 3. Agora vamos para o 8. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci.
Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse. Outras traduções dizem o anjo do Senhor. Um anjo tocou Daniel. Ele teve uma visão e o anjo falou com ele. Nesta tradução está falando assim, mas as outras traduções dizem anjo. Então, aí vem a expressão, vamos dizer, o subtítulo. Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Enviado, mensageiro, aquele que proclama, tudo isso são palavras que também são sinônimos de anjo. Quando ele me disse isso, eu me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel. Lembra quando no vídeo sobre não temas, eu falei que tinha essa passagem, que o anjo falou com Daniel, trouxe a resposta para Daniel e disse, não temas, Daniel, homem muito amado. Desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Aí vamos para o 19. Não tenha medo, disse o anjo. Você é muito precioso para Deus, você é muito amado. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse, fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Bom, não posso continuar lendo, porque como eu disse, o livro de Daniel tem 12 capítulos. A gente fez uma breve, um breve resumo de passagens significativas, porque nós sabemos que Daniel foi próspero em tudo o que ele fez, porque Deus estava com ele. Daniel manteve-se puro, íntegro, irrepreensível, santo, dando um bom testemunho. Ele foi provado e aprovado. Teve visões, teve revelações que nós chamamos escatológicas do futuro. Enfim, Daniel é um personagem bíblico inspirador, que a gente admira muito e que nos convida a permanecer. É isso que eu aprendo com Daniel. Ele permaneceu, ele perseverou, ele ficou fiel, ele temia Deus, ele obedecia a Deus e dava um bom testemunho. E não importava as circunstâncias, não importava onde ele estava, com quem ele estava. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Mesmo imerso naquela cultura, naquela língua, sendo sábio, sendo próspero, tendo uma posição, um status, ele não se corrompeu. Daniel, um homem muito amado.